Carla, pode acionar, exatamente, e completar a sua mini apresentação do que é que faz, como é a sua empresa, ou empresas, não é? Portanto, é neste caso, e que Sim. nos possa completar essa apresentação. Força. É assim, não sou de Faro, estou em Faro, tenho 4 empresas neste momento, tenho uma recente também, 4 empresas neste momento, em setores diferentes. O que me está aqui, pelo qual eu me inscrevi foi por um quiosque, que é uma das minhas empresas mais antigas. Tenho também uma agência funerária, sou formadora e agora tenho uma empresa de revenda também, de material, neste caso fúnebre, tem tudo a ver com mais esse setor. Uhum. Ok, obrigado, Carla, mais uma vez. Então, é mesmo isso, portanto, já verificamos aqui o que é que podemos também colocar de novo em prática, algumas ferramentas que vocês desejam e tudo isso. Isso é importante, tal igual como o Cyril diz, às vezes passa algum tempo, mas é importante também vocês definirem, e hoje vocês sempre vão ter aqui uma pequena surpresa, vocês vão escrever. Hoje vão escrever, portanto, preparem os vossos cadernos, canetas, papéis, portanto, mais daqui a pouco, exatamente, a Carla já está, é isso mesmo, portanto, é importante fazermos anotações, são essas anotações que ficam visíveis aos nossos olhos e que podemos realmente, portanto, depois aceder e não ficar no ar, porque isso é muito importante, sedimentar toda essa informação. Ok, vocês já estão a ver, portanto, a tela partilhada, é isso? Sim? Sim, ok, então muito bem, vamos só ver o que é que vai acontecer e como é que nós podemos preparar melhor 2023. Ora, sobre este tema, vocês vão ouvir hoje falar muito de 2023, 2023, mas acima de tudo, vocês já referiram aqui alguns aspectos nas vossas apresentações que falam sobre as vossas empresas de determinada forma. A minha grande pergunta e grande questão é: o que é que para vocês é uma empresa? O que é que representa este nome? Uma empresa é o quê para vocês? Eu vou interromper outra vez, portanto, aqui o partilhar da tela e vamos falar aqui um pouco. O que é uma empresa, então? De uma forma sintética, as primeiras coisas que vos vão à cabeça, não há nenhuma frase feita para designar o que é uma empresa. Podem ser vários conjuntos de ideias que formam uma empresa. Força. Mas quero-vos ouvir. César, teu micro, força. Entre várias definições, acho que o que é possível é um conjunto de pessoas que têm um objetivo comum para Conjunto desenvolver de uma pessoas com um atividade. objetivo. Perfeito. Quer acrescentar mais algum ponto? Ou Para já. esse é o resumo global, já está. Ok, obrigado. Mais ideias do que é uma empresa? Força. Para mim, uma empresa é uma entidade, ou seja, e consequentemente todas as características que uma entidade deve ter, basicamente. O que é que representa, quais são os seus fundamentos, os alicerces, o que é que defende, e obviamente as pessoas, para mim, é o mais importante que existe a nível da empresa, basicamente. Uhum. Então essa identidade, e pegando nessa palavra e nas pessoas, a empresa também tem uma identidade própria, será? É isso, Rui? Sim, no meu caso, a empresa tem que ter uma identidade própria, sim. Aliás, como qualquer pessoa, nós somos pessoas, todos nós temos identidades próprias. A empresa, como o próprio nome diz, é uma identidade, não é? Nós temos o nosso NIF, a empresa, quando é uma empresa, tem o seu NIF, digamos assim, representa uma entidade. E, portanto, e como tal, eu vejo exatamente nesse sentido, Helder, o que estava a falar. Muito bem, obrigado. Excelente deixa. Miguel, tem o seu micro aberto. Quer dizer ao seu coach o que é uma empresa, daquilo que falávamos anteriormente? Uma empresa, pronto, já disseram aqui algumas coisas do que é uma empresa e, no fundo, tem um objetivo que é prestar um determinado serviço a determinadas pessoas, pronto, dentro de determinada área. Pronto. Muito bem. Sim, senhora. E mais ideias? O que é uma empresa, portanto, para os restantes elementos? Carla, Cirilo, Sofia, uma empresa para vocês, o que é que representa? Que sinónimo é que tem? Posso dar a minha chega?
Força. Então, para mim é um conjunto de pessoas que trabalha por um fim comum, que neste caso, sendo a empresa, eu associo sempre a parte com fins lucrativos, né? Ou seja, é suposto que esse fim comum dê um resultado positivo e que satisfaz um conjunto de necessidades aos seus clientes, a quem os procura. Bravo, é mesmo isso também, exatamente, temos que satisfazer, portanto, as próprias necessidades a clientes, essa relação dos clientes e a empresa também, portanto, é de veras importante. Muito bem, Carla, não sei se quer acrescentar algum ponto e Cirilo também, força, só admitir aqui a Sandra, ok, Cirilo, sim, força, a Sandra está a chegar. Boa tarde, Sandra, bem-vinda de novo. Ai, peço imensa desculpa, mas é que tive aqui uma reunião. Não faz mal, não faz mal. Olha, estamos a perguntar a todos vocês o que é uma empresa. Já agora, se a Sandra quiser, portanto, também se pode apresentar, mas como ontem, portanto, o que é que faz, que empresa tem, qual a atividade, e depois também o que é que foi mais importante para si, que vai colocar em prática na sua empresa, o que reteve de ontem. Força. Ok, então pronto, eu chamo-me Sandra Romão, sou aromaterapeuta, depois estou ligada aos óleos essenciais, a terapias alternativas. Estou a iniciar, pronto, porque tive 3 anos que tinha outro projeto e agora voltei a iniciar a aromaterapia. O que é que a aromaterapia faz? Pois ajuda a resolver muitos problemas, principalmente a parte emocional, também a física. E o que é que eu aprendi ontem? Aprendi que tenho um longo caminho pela frente, mas que estou muito, muito entusiasmada, sei que vai correr bem. E o que é que eu pretendo para a minha empresa? Crescer, pôr em prática todos estes ensinamentos que estou a ter, que são maravilhosos e valiosos, e sei que no final do próximo ano vou estar muito feliz e com mais projetos em mão e com muito sucesso. Bravo, grande otimismo, é isso que é importante, finalizarmos o ano com este otimismo, completa também 50% do nosso percurso, e obrigado, Sandra, por estas palavras, também. Cirilo, o que é que parecia... esqueci-me de perguntar à Sandra, o que é que para a Sandra é uma empresa? Portanto, hoje estamos aqui a debater algumas outras ideias, e começamos precisamente por perguntar o que é uma empresa, não é? E para a Sandra, o que é uma empresa para a Sandra? Bom, eu vou falar da minha última experiência, que foram durante 3 anos. Trabalhei, aliás, ainda estou a trabalhar numa empresa que é a Ristac. A Ristac tinha uma equipa pequena, também iniciou há 2 anos, mas era uma empresa que teve e que tem um grande sucesso. E o mais importante é nós termos as pessoas certas ao nosso lado, que tenham que, pronto, como dizia um amigo meu, nós temos que vestir a camisola e temos que dar tudo por tudo e sempre o nosso melhor, de uma forma para que as coisas possam ir a um bom porto. E tive a sorte de trabalhar com uma pessoa que pensava muito para compensar os colaboradores. E isso era muito importante porque também motivava as pessoas, pronto, para se sentirem bem. Nós éramos uma família, pronto, e também tinha outras empresas e que o sistema era da mesma forma, era tudo uma família e pronto. Sim, senhor. Ok. A Sandra está a atravessar, portanto, um momento delicado. Eu não vou expor, portanto, a parte pessoal, mas já falámos sobre isto, portanto, ela também. Portanto, mas sim, a Sandra está otimista e isso é importante. Portanto, e as empresas precisam do nosso otimismo. Como há pouco eu disse, portanto, 50% ganho desse aspecto. Já é meio caminho também para nós sedimentarmos depois a estratégia e tudo isso. Não sei se todos já falaram e indicaram o que era uma empresa. O Cirilo ainda não
não tinha referido o que era uma empresa para si. Força. Pois, para mim, já como disseram aqui, uma empresa é um grupo de pessoas que trabalha com um fim específico. Uhum. Da forma generalista, para mim, para a minha empresa, tem que ser uma organização que trabalha, um grupo de pessoas que trabalham com um fim específico e que não precisam do patrão para que ela funcione. Essa é uma das grandes metas que eu tenho, é que a empresa não precise lá do patrão para continuar a funcionar normalmente e de forma regular. Porque pronto, isso é a definição de um negócio, é basicamente esta. Exatamente. Funciona se o patrão lá estar. E eu acho que, por muito que a gente goste do trabalho que faz, se não gostarmos também não faz muito sentido lá estarmos, acho que é algo que se deve procurar, porque nós, enquanto donos, temos muitas responsabilidades, perdemos muitas vezes o sono por problemas, por situações que acontecem, temos que gerir um grupo de pessoas, que são os nossos funcionários, que é, se calhar, a parte mais difícil do negócio, gerir pessoas, e, de alguma forma, também tem que haver uma compensação, e na minha visão, a compensação será a independência do negócio, quer o patrão esteja ou não. O que também dá a hipótese e dá-nos liberdade para avançar por outros negócios, para abrir outras frentes. Agora, se a empresa necessita do patrão lá sempre, todos os dias, e o patrão sai e é o ai meu Deus, pois aí, se calhar, há aí uma aresta a limar. Uhum. Excelente, Cirilo. Eu não tiro nem uma vírgula daquilo que disse. Concordo plenamente. Portanto, o César também estava a concordar com a cabeça que a gestão de pessoas é uma área muito desafiante e eu também concordo. Portanto, 80% do negócio são realmente os recursos humanos, as pessoas, os colaboradores que lá trabalham. A engrenagem, tudo o resto, ela pode ser alterada. As pessoas também podem ser alteradas, mas se houver grande rotatividade dos recursos humanos nas empresas, a estabilidade da empresa pode pecar e a produtividade da mesma pode não ser alcançada. Isso é fundamental, portanto, para conseguirmos gerir todo esse processo ou conjunto de processos, para que depois, tal e qual como o Cirilo diz, nós podemos nos ausentar por períodos maiores. Se a nossa equipa lá estiver a 100%, o tal vestir a camisola, que é muito importante, que já foi aqui referido, se tiverem a vestir a camisola como o líder a veste, e essa cultura da empresa que falámos, portanto, na sessão anterior, se essa cultura da empresa estiver nivelada e otimizada dentro da empresa, seguramente isso pode acontecer. E vocês, como líderes, não têm que ter todo o peso em cima das costas e poderem se ausentar quando bem precisam, ou quando bem querem também, porque não fazer uma viagem como nómada digital, estar com o seu computador e de vez em quando é que vão ver e estarem em ligação com a empresa. Isso é possível. É possível nos dias de hoje, é possível. Vocês não têm que estar fisicamente sempre lá. Isso foi uma excelente deixa, porque era algo que eu ia referir a seguir. O Cirilo fez, portanto, obviamente, este é um conceito que também já me vem acompanhando dentro do coaching. É isso que eu também quero fazer com os empresários que trabalham comigo. Não é isso que falávamos já há pouco e já falámos outros dias, portanto, temos que libertar muito tempo. É isso ou não é? Miguel Tavares, aquilo que falámos durante meses sobre o empresário poder fazer as suas tacadas de golfe, ter dias para isso durante a semana. Eu não sei se quer dar um breve testemunho daquilo que nós lançámos como desafio na Remaxilha. Tanto o Miguel como o António ausentarem-se por alguns períodos durante a semana, certo? Fizemos isso. Eu retirava a quarta-feira para realmente dar as minhas tacadas de golfe, para fazer o meu treino, e isso foi muito bom, trouxe aqui coisas bastante positivas. Também temos que ter algum tempo para nós, não é? Para nós pensarmos, para nós refletirmos e para também nos divertirmos também, é importante. Pronto. Aquilo é uma coisa muito importante para mim, até brinco às vezes com os meus amigos, digo aquilo é a minha droguinha e eu preciso dela. E portanto, e é isso, o desporto faz parte da minha vida e é muito importante para mim.
É que o Miguel está a ser muito modesto. O Miguel já teve vários prémios regionais e não só e nacionais, portanto, a nível do golfe. E já foi também tenista federado. Portanto, temos aqui um campeão. Já fui profissional de ténis, também já fui profissional de ténis. Exatamente, exatamente. Outros tempos. É uma pessoa que tem, portanto, um foco também grande nos seus objetivos. Obrigado pela partilha também. Ora, vamos voltar aqui a compartilhar a tela. Isto porque, portanto, estamos aqui, antes de passar à Sofia, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que é, ora, ontem nós verificámos como é que podemos alcançar melhor 2023 e falámos sobre objetivo. Trabalhar com objetivos SMART, eu já não vou repetir, portanto, eles são mensuráveis, mas primeiro têm que ser muito específicos, perdão, sendo alcançáveis, obviamente não ser utópicos, promover resultados, obviamente os objetivos têm que ser construídos para se promover determinados resultados num tempo determinado. Isso tudo faz com que eles sejam chamados de objetivos SMART. Por isso mesmo, eu gostava de vocês me indicarem os 3 grandes objetivos para 2023. E a novidade de hoje é que vocês vão escrever no chat e eu vou-vos enviar o chat escrito por todos e vocês depois também podem me enviar um e-mail com informações complementares. Então, força, todos no chat e indicam 1, 2, 3 e objetivos que vocês querem estruturar então para 2023. E ao mesmo tempo, se quiserem ir partilhando com os colegas, em voz, também o podem fazer. Portanto, podemos começar por o grande objetivo maior e depois o objetivo secundário, se for ao mesmo nível, tanto faz. Portanto, não é importante a ordem, é importante eles estarem escritos, tal e qual como a Carla está no seu caderno de apontamentos e que quer escrever a visão da empresa, e eu vou ajudá-la nesse aspecto, se a Carla quiser. E depois eu vou passar este chat para todos vocês. Portanto, vocês vão ter no e-mail, depois que eu vou enviar como agradecimento, portanto, vão ter o resultado do vosso trabalho de hoje. Hoje é essencialmente prático, pessoal. É mesmo assim. Ok, muito bem. Eu acho que vou acionar alguma música para vos incentivar. Ora, vejamos. Algo que vocês quisessem, exatamente, já estamos a compartilhar. Se quiserem abrir os micros e irem falando sobre os seus objetivos, podem no fazer. Portanto, já temos aqui parte escrita. Força. Sofia, foste a primeira, queres falar? Já tens aqui 3 objetivos, a Carla já tem um. Força. Eu sou muito, sabes que eu sou muito... És muito rápido, é por isso Exatamente, exatamente. Então, o meu primeiro objetivo é solidificar a equipa da Solutions for You. Isto tem a ver com um processo de recrutamento que já vem há algum tempo e que finalmente espero que esteja concluído, e tem a ver com a criação de 2 postos de trabalho, que um arrancou este mês de novembro e o outro vai arrancar no mês de dezembro. E com essa solidificação acredito que me vai dar tempo para fazer outras coisas que tenho aqui em mente e na gaveta. O segundo objetivo é organizar os procedimentos da empresa. Tem a ver com a conversa inicial que falámos há pouco, do que tem coisas escritas, tem coisas pensadas, mas não tenho de forma estruturada e quero fazê-lo o quanto antes. E depois, o meu terceiro objetivo, um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, que é tirar um dia para mim. Porque não tenho aquela ambição da minha empresa trabalhar em autogestão, não tenho, mas tenho que, para mim e para todos que estão comigo, isto tem que ser bom para ambas as partes. E então eu acredito que há alturas em que, se pararmos para descansar, conseguimos ter muito mais produtividade, porque há alturas que fisicamente estamos presentes, mas depois em tudo não estamos. E pronto, são os meus 3 objetivos. Agora assim, aproveitando esta motivação da Sandra, que eu no final de 2023 exatamente. Vou estar top. E obrigada. Obrigado também, Sofia. Alexandra, eu vou fazendo por a ordem que chegou, portanto, a nível dos objetivos, para vocês poderem partilhar.
Não sei se a Carla consegue falar connosco, portanto, e também mencionar os seus objetivos, o que é que escreveu, força. É assim, aquilo que escrevi é realmente uma reorganização da empresa, uma das coisas que eu estou neste momento a fazer também, criar uma boa equipa de trabalho, que eu acho que é a base, e neste momento ainda me falta aqui alguns membros-chave para que isso possa acontecer, que realmente para mim faz todo o sentido, e realmente ter as empresas a funcionar em pleno sem a presença do patrão, porque são várias e não me consigo dividir, senão, como se costuma dizer, o dia só tem 24 horas e não dá. É natural, é natural. E para esse tempo para si é óbvio. E depois reorganizar a empresa, é isso também, não é? Sim. Sim, senhora. Muito bem, obrigado também, Carla. Depois o César, eu estou a ver pela ordem de chegada, portanto, das vossas respostas. Força, César. Bem, e assim, para nós, para 2023, um dos objetivos é aumentar 20% a nossa faturação. Depois, em um segundo plano, aumentar o número de parcerias em 4 por mês, para nós é muito importante. Interessante. E eu depois até ia fazer aqui um parênteses. Se vocês tiverem, e se houver hipótese de colocarem os vossos contactos no bate-papo, depois eu entrarei em contacto com alguns de vocês para explicar um bocadinho destas parcerias que nós estamos aqui a fazer. E talvez seja importante também para vocês. E depois, eu tenho no papel uma aplicação que é a aplicação Global People, e que está no papel, já vai na terceira versão de papel, ainda não sei do papel, e a ver se para o ano conseguimos tirar do papel. Obrigado. Obrigado, César, também. Rui, força, a sua vez, os 3 principais objetivos, força. Ok, eu escrevi, estava entusiasmado e coloquei 4, digamos assim, pronto. O entusiasmo levou-me a isso, mas, mas basicamente como primeiro objetivo que tenho para 2023, que temos aqui, é aumentar o número de colaboradores que temos, através da captação dos talentos e, obviamente, a retenção daqueles mesmos que já temos aqui. Esse é um dos grandes objetivos que temos para 2023. E com isso, obviamente, aumentar cerca de 20% do volume de faturação do mesmo. Queremos, com isso, temos várias parcerias e queremos solidificar todas essas parcerias que nós já temos e que são muito importantes para nós neste ecossistema que temos, e é isso que queremos fazer também solidificar. Coloquei aqui um quarto ponto que para mim também é muito importante, tem a ver com o contexto social a nível da empresa. Julgo que nós, como empresários que somos, temos sempre ter pessoas que trabalham connosco, temos de ter sempre aquela questão da componente social, ou seja, o bem-estar a nível da própria empresa, porque eu não vejo aqui muita gente a dizer eu quero tirar um dia para mim, quero que isso seja algo próprio, que eu consiga fazer isso e que tem como objetivo. Eu posso dizer que eu, no meu caso, eu consigo tirar um dia para mim, consigo tirar 2 dias para mim, inclusive tirei 2 semanas com o portátil como nómada, portanto, ou seja, consegui fazer isso. E acho que tem muito a ver com essa questão da responsabilização também das pessoas que estão para connosco, não é? Obviamente, se elas tiverem responsabilidade e que sabem o que é que estão a fazer, eu julgo que nós conseguimos fazer isso. Mas eu julgo que este tirar o dia para nós, como estamos a dizer, é muito importante, porque permite-nos, e no meu ponto de vista, fazermos uma avaliação e termos aquele tempo que o Cirilo estava a falar que não tem, que eu acho que é muito importante, para tentarmos perceber o que é que podemos melhorar a nível da própria empresa, digamos assim, ou seja, e o que é que podemos melhorar, não só para nós, como para os nossos colaboradores. E eu, para mim, eu considero-me apenas e só um colaborador da própria empresa, nada mais. Com uma responsabilidade diferente de todos os outros, mas considero-me que estou ao mesmo nível de todos os que estão aqui, que trabalham comigo. E esse contexto social é exatamente isto, é ver o que é que conseguimos fazer para que possamos melhorar não só a minha vida pessoal e social, mas todas as pessoas que estão comigo. E é apenas isto. Bravo, Rui. É mesmo isso. Muito bem, obrigado também pela partilha. A Sandra também, portanto, que se segue na lista. Vamos ver, portanto, também o que é mais importante para si, força, como objetivos. Sim, como objetivos para já é organizar todas as minhas ideias e pô-las em prática de uma forma muito consciente, porque
quero fazer as coisas com pés, cabeça e com pés, membros e cabeça. Também quero adquirir, o segundo objetivo também é adquirir mais conhecimento para poder ajudar as pessoas de uma forma simples e muito prática. E é claro, conseguir chegar ao final do ano com uma boa carteira de clientes e todos satisfeitos, claro. É esse o meu objetivo. Como eu vos disse, eu estou a iniciar e pronto, agora... Mas está a correr tudo muito bem mesmo. Ótimo, muito bem. É isso mesmo, Sandra, obrigado. Falta-me aqui ainda, portanto, os objetivos escritos do Miguel e do Cirilo. O Cirilo, eu não sei se está em viagem, talvez não consiga, mas Miguel, no chat é possível juntar-se ou então referir os seus objetivos também. Ora bem, os objetivos deste ano, pronto, que eu tenho definidos aqui para a empresa são vários, mas tenho aqui 2. Nós ainda estamos aqui a trabalhar um bocadinho no planeamento aqui para o ano seguinte, 2023, ainda não acabamos, mas um dos grandes objetivos aqui que nós temos são aqui 2, é recrutar aqui mais 5 a 6 elementos aqui para a empresa e também, enfim... Full time, Miguel, nós temos grandes lutas, isto é uma partilha entre mim e o Miguel porque tínhamos a luta que todas as pessoas a full time, ninguém a part time. É isso, é full time, não é, Miguel? Sim, mas é preciso que as pessoas queiram, eu posso, mas é esse o grande objetivo, sem dúvida, e também aumentar, portanto, a nossa faturação é sensivelmente 10%, mas isso é uma luta que temos e cada vez acho que está mais difícil arranjarmos pessoas que queiram trabalhar, pelo menos aqui na ilha verifica-se, nós temos aqui praticamente pleno emprego, não há pessoas para trabalhar, enfim, na restauração e em várias atividades, eu não sei se isso acontece também, mas é um bocadinho a nossa realidade, a construção civil não há ninguém para trabalhar. Eu tenho aqui obras Miguel, aqui no Algarve há um desafio maior, até o César pode falar também sobre isso, que é a especialidade dele, e é a nível nacional, é mesmo a nível nacional. Eu tenho obras a decorrer e não consigo, não há gente, ninguém quer trabalhar. Epá. A taxa de desemprego é menor, portanto... Muito baixa. Muito baixa, sem dúvida. Pois, mas de qualquer maneira também as pessoas cada vez estão mais exigentes com o emprego que querem, portanto tende a haver, portanto, a exigência do patronato é uma e dos líderes, mas também a exigência dos colaboradores também tem vindo a crescer, daí talvez, portanto, as pessoas já não se submetem tanto, e daí, portanto, mas isto era um pano para discussão agora, que obviamente aqui não era o melhor local, senão já não tínhamos o resto da nossa classe. Mas, de qualquer maneira, terei todo o gosto em falar dos individual com vocês e até escutarmos com o César e tudo isso, portanto, e fazer aqui um debate sobre essa área. Sim, senhora. Mas é uma luta constante, de recrutamento, não sei se os colegas também têm aí, de painel têm aí também essa mesma dificuldade. Pronto, aqui é uma coisa muito complicada. Sim. Cirilo, obrigado, Miguel. Obrigado. Por os seus objetivos. Também os pode escrever, portanto, se quiser no chat, abrir o chat e também deixar os seus objetivos no chat. Cirilo, os seus grandes objetivos, 3 grandes objetivos também para 2023, força. Eu não escrevi porque estou a conduzir. Sim, claro. Isto é assim, um dos meus grandes objetivos é vender, não é vender mais, é vender melhor. Porque vender mais exige mais recursos humanos, exige mais trabalho, e isso custa dinheiro, e o meu grande objetivo é otimizar. Otimizar o que já tenho, porque acredito que pode ser otimizado, e como é que eu pretendo otimizar isto? É tornando a minha empresa mais analítica. É conseguir extrair dos dados informação que me permita vender melhor, sem ter que aumentar recursos humanos, porque é a parte mais dispendiosa da minha empresa, e sem ter que aumentar o trabalho das funcionárias
daquilo que já têm, que já andam a 200 a hora. Pronto, esse é a primeira objetivo. E depois, outro objetivo que eu tenho é criar aqui na minha empresa um sistema em que consiga implementar a equação de ganhar-ganhar. Ou seja, eu ganho e os funcionários ganham também. Como estava aqui a dizer, não me recordo aqui o nome do colega, é difícil recrutar, sim. É difícil reter talentos. Pronto, a minha empresa é uma empresa de retalho. Os talentos, pode parecer à primeira vista que não é necessário grande talento, mas é. Para venda ao público é necessário a pessoa ter aptidão para isso. Caso contrário, não vai funcionar. Para venda ao público, ter a genica para reposição, para ter também capacidade para resolver situações sem lá estar o responsável ou o patrão. E agora tenho um staff, isto na minha empresa há uma grande rotatividade, tenho um staff que eu considero muito bom e em que implementei a equação do ganhar-ganhar. Eles têm um ordenado base, que é superior já ao salário mínimo, e depois ganham com base em objetivos que são extraídos do seu trabalho. Portanto, através daquilo que eles... Tu tens objetivos de produtividade, é isso? Objetivos de escalões. Sim. Eu tenho várias métricas que analiso e eles todos os dias conseguem saber o que é que falta a atingir, onde é que estão melhor, como é que têm que melhorar. Algumas, eu tenho aqui várias métricas, umas que beneficiam, outras que penalizam. Portanto, elas sabem onde é que é ali o break-even, e aquilo depois tudo é uma equação que soma para um prémio final. E posso dizer que nos últimos 4 meses quase que ganharam mais de 200 euros com o ordenado que elas recebem regularmente. Isto tem funcionado porque elas andam e estão motivadas e lançam ideias e querem fazer mais, porque sabem que quanto mais fizerem, mais têm. Há quem diga que a motivação não vem de ganhar mais. Eu acho que a motivação vem também das pessoas sentirem que são importantes na empresa, que fazem a diferença, que sabem associar, sabem falar, sabem, e que a empresa as ouve. E isso é muito importante. Eu já aprendi que isso é extremamente importante. Elas lançam ideias, a gente discute ideias, e quando as ideias delas são válidas, elas ficam inchadas e ficam todas contentes. E eu, claro, que eu também fico todo contente, não é? É o objetivo ganhar. Eu tenho... É isso mesmo. Na Serialize chama-se um bom alinhamento da equipa. Portanto, quando a equipa está completamente alinhada também, tanto à cultura da empresa e à do líder, não é? Portanto, os objetivos, se esses objetivos estão em partilha e estão em comum e estão a ser trabalhados em comum, isso é extremamente importante e é isso que também os motiva, porque não é só o ganhar mais. O Cyril disse uma parte muito importante, é eles sentirem-se úteis. Quando uma pessoa se sente útil na organização ou na empresa, ela produz sem pensar que está a produzir mais ou querer produzir mais. Existe um plafond que ela pode ganhar, mas ao fim e ao cabo, portanto, ela está a fazer aquele esforço que não é esforço, não é? Portanto, porque é algo compensatório e é algo que está inerente à própria pessoa, os valores da própria pessoa. Lá está, é uma cultura de empresa alinhada com a do líder, isso é muito bom. E parabéns por isso. E parabéns por estar a criar e a desenvolver esses KPIs, Marcelo. Isso é de extrema utilidade. Eu acho que a minha empresa vende muitos artigos por mês e a parte analítica é muito importante. Não dá para gerir a empresa com base em sensações, em sensibilidades, em achismos. Tem que se analisar com base nos números, porque os números é que dizem a verdade. Não é o que eu acho que é assim, que é assado. Eu discutia isto muito com a minha mulher, porque a minha mulher, eu acho que estou a vender mais aqui, vender mais além. Eu digo, ok, vamos ver o que é que os números dizem. E às vezes as pessoas acham que é assim, mas na realidade os números dizem o contrário. E eu acho que todas as empresas deviam ter uma parte analítica bem desenvolvida, ou a maior parte das empresas, para poder, de alguma forma, perceber para onde é que caminham, porque dá para antecipar situações com a parte... Eu não vou fazer compras para uma secção que eu vendo poucos artigos, ou a venda é muito espaçada e está-me ali a ocupar terreno.
está-me ali a ocupar espaço de venda. Pronto, isto são várias questões. Não Ok, mais o Cyril, tempo. é mesmo isso. E é mais daqui a pouco, portanto, podemos falar ainda, porque vamos departamentalizar aqui um pouco, portanto, as áreas da empresa e depois, portanto, tocar, porque eu tenho que passar a palavra, não demora muito, à Sofia, que ela vai ter aqui uma meia hora para falarmos. Obrigado, Cyril, também. Vamos voltar aqui então à apresentação e é mesmo no slide seguinte. Eu vou dar, portanto, a vez à minha estimada colega para falar. E Sofia Trindade, é a tua vez, portanto, a tua especialidade é mesmo, portanto, a parte da área financeira e por isso, portanto, dou agora, portanto, vou tomar e vou-te colocar, que ainda não te coloquei como co-anfitriã. Só ver um bocadinho. Ok, colocar co-anfitriã. Sim, senhora, já está, já está. Agora, eu vou sair de cena, Sofia, e tomas tu conta durante esta próxima meia hora, portanto, da própria sessão. Sim, senhora. Obrigado mais uma vez também por estares connosco e poderes aqui transmitir algumas mensagens muito importantes. Força. Então, muito obrigada. O Hélder, quando me convidou para falar aqui sobre um bocadinho de planeamento estratégico para 2023, falámos aqui de alguns temas, alguns pontos que são importantes. Nomeadamente, deixa-me só pôr, agora sou eu que vou ver se isto corre bem, não é? Vou ver se isto corre bem. Vai correr certamente. Se não temos dois técnicos de informática, Exato. Portanto, nos ajudaram tem tudo para estar bom. E então, dizia eu que falámos sobre vários temas e chegámos à conclusão que seria importante, nesta fase, abordarmos aqui algumas situações que... Ora, vamos aqui compartilhar e agora são vocês que estão aqui nesta situação. Ora, já está, pronto. Então, eu uso muito uma máxima que é esta, que é quando pensamos aqui em planeamento, falhar o planeamento já estamos a preparar-nos para falhar. E é um bocadinho assim, né? Porque se a pessoa, aquilo que eu vou ouvindo aqui de vocês, e inclusive eu também vou falando de mim, é que se não tivermos aqui uma altura na nossa vida, na nossa presença empresarial, que nos sentemos e afinarmos o machado, como se costuma dizer, e percebermos o que é que está a acontecer e como é que está a acontecer, e se podemos ir por aqui, se podemos ir por ali, ou seja, se não tivermos o tal tempo que queremos ter para nós, para refletir sobre isto, acabamos por ir ao sabor da maré, e então qualquer coisa né? Já dizia o gato da Alice do País das Maravilhas, se eu não sei para onde é que vou, também qualquer sítio me serve. E é um bocadinho isso. Então, como eu vou falar da parte financeira, nada melhor do que começar com uma reflexão justamente agora como é que correu o ano 2022. E como é que isto é a altura normal, por exemplo, eu aqui no escritório, é nesta altura que faço uma das reuniões com os clientes, que é quando nós começamos a pensar e a analisar aquilo que aconteceu em 2022. Há coisas que vamos antecipadamente verificando, mas há outras que são tomadas decisões agora. E porquê? Porque já temos pelo menos 9 meses de atividade lançados, não é? Puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, às vezes as pessoas criticam muito a contabilidade porque nunca têm a tempo os dados. Isto é uma falácia, porque nós estamos sempre a contabilidade não é algo que seja retroativo, é sempre algo que é trabalhar para a frente, ou seja, eu quando tenho os documentos, pelo menos um mês já passou. À exceção daquelas empresas que fazem a sua própria contabilidade ao dia, no seu espaço, e conseguem ter uma visão completamente diferente, mas na realidade da maior parte das empresas que têm o escritório de contabilidade fora, aquilo que acontece é isto. Então agora nesta fase, em novembro, entregamos agora dia 21 os IVAs mensais e os trimestrais, ou seja, 9 meses estão lançados. Então nestes 9 meses já temos mais de metade do ano lançado e sabemos como é que correu. Há atividades que são mais previsíveis, porque já têm um histórico grande dos anos anteriores, há outras que não, que começaram agora e nós estamos já também a perceber como é que algumas decisões foram tomadas e qual foi o impacto delas na mesma. Então vamos analisar as contas, não é? Como é que isto se faz? Imaginem que eu não sou eu, não é?
Vocês, como é que vocês faziam? Chegava à vossa contabilidade, pediam um balancete atualizado da vossa contabilidade e iriam verificar as contas. Aquilo que vocês têm que perceber sempre, que eu não sei qual é o vosso grau de conhecimento em termos contabilísticos, ninguém aqui na vida precisa de saber contabilidade, porque senão não fazia sentido vocês terem este serviço contratado, não é? Faziam vocês. Aquilo que vocês precisam de saber é efetivamente qual é o significado de algumas rúbricas e percebê-las, o que é gasto, o que é do exercício e o que é o acumulado dos anos anteriores e da vida toda da empresa. Então vamos analisando essa contabilidade e, acima de tudo, nestas fases em que vamos simular resultados, aquilo que fazemos é verificamos em que fase é que estamos. Se a empresa está com lucro, se está com prejuízo, e se está com lucro, qual é a estimativa de estes 3 meses para a frente, para verificar, hipoteticamente, se fechássemos as contas, qual era o imposto a pagar, ou não é? Se a empresa está com prejuízo, será que ainda vai faturar mais alguma coisa estes 3 meses que justifique e compensa este negativo que existe aqui? Então é isto que se faz. Obviamente eu vou pensar que este ano foi, pela minha experiência e pelo aquilo que vou ouvindo de vários empresários, é que este ano de 2022 foi melhor ainda que 2019. Foi o ano de supra-sumo que havia aqui em termos empresariais, foi 2019, então 2 anos de Covid, 2022 está espetacular. Então vou acreditar que a maior parte das empresas esteja neste momento a pensar o que é que eu vou fazer com este lucro todo que eu tenho. Eu depois vou partilhar com vocês alguns mapas, mas agora nesta fase quero dar assim um enquadramento mais geral. Então, supondo que a empresa tem lucro, existem aqui algumas situações em que é possível fazer, que são apoios, que são considerados benefícios, em que a empresa beneficia de algo que é fiscalmente aceito, que ainda por cima tem um benefício associado a fazer isto, e que eu vou-me focar aqui nos 3 últimos, está bem? Existem mais, inclusive eu não coloquei aqui, mas existe também um programa que é o Semente. Este incentivo fiscal à recuperação é deste ano, 2022, que tem a ver com esta recuperação, salvo seja, de 2 anos de Covid. Este, o CIFID 2 já é um sistema de incentivos já existente há algum tempo, assim como o REFAI também é, e os outros também são. Mas só para vos dar aqui uma chega de algo que vocês podem fazer e que fiscalmente é aceito e não tem problema nenhum e que pode ser benéfico para as empresas que apresentam lucros elevados. Pronto, vou começar por baixo. Mecenato. Mecenato não é mais do que a empresa aproveitar alguns donativos que possa fazer a entidades que estejam reconhecidas e que possam beneficiar da majoração por dar apoio a essas associações. Vou dar aqui um exemplo prático. Imaginem que vocês vão dar um incentivo à Associação da Luta contra o Cancro, por exemplo, em que aquela entidade tem um objetivo que é ajudar socialmente as pessoas que foram vítimas ou são vítimas daquela doença. Então, o que é que isso significa? Significa que vocês dão um donativo, pode ser ele em dinheiro ou espécie, e desse donativo ele é majorado uma parte, pode ser 20%, 30% ou até 40%, depende depois como é que aquela associação está enquadrada. Então, isto é aquelas situações que é fácil fazer e que ocorre muito no final do ano, haver até campanhas de incentivo para fazer. Por exemplo, do Banco Alimentar e outras tantas. Atenção que para ter o benefício fiscal tem que ser sempre uma entidade que seja reconhecida, está bem? Não pode ser a Associação de Moradores da Petanca da parte de trás da minha casa, apesar de querermos ajudar eles, mas aí podemos ajudar de outras formas, está bem? E não propriamente através do donativo, com fins de obtenção de benefício fiscal. Então, esta é uma sugestão. A segunda sugestão é a remuneração convencional do capital social. Então, muitas empresas, como é do conhecimento da maior parte de vocês, todos têm empresas, principalmente desde que há uns anos atrás foi criada esta questão do Simplex, as empresas, para iniciarem, podem começar com €1 de capital social, que eu não concordo, não aconselho, mas que é possível fazer.
Então, aquilo que acontece muitas das vezes é que as empresas, para começarem a sua atividade, começam com um capital social pequeno. Porquê? Uns porque efetivamente não têm disponibilidade financeira e outros porque o negócio em si também não implica grande investimento, então como tal não afetam logo isso a capital social. E vão acumulando ao longo da sua existência, vão acumulando lucros. Então ficam com valores, ficam lá com valores, isto é uma questão assim mais técnica, mas que aquele capital social que a empresa depois é analisada e pode ser analisada por várias entidades, não é lá grande coisa. Então o que é que apoio, que benefício fiscal é este? É quando há essas situações em que a empresa não tem um benefício fiscal desculpem, não tem um capital social muito elevado, fazer um aumento de capital e que através desse aumento de capital obtém uma dedução ao rendimento do valor que faz de entradas, ou seja, resumindo isto, vamos supor que a minha empresa começou a sua atividade com um capital social de 100 mil euros e eu já estou no mercado há uma série de tempo e a banca, quando vai olhar para o meu balanço, diz assim, como é que esta empresa que está há não sei quantos anos a trabalhar, tem um capital de 100 euros e tem aqui lucros acumulados e porque é que está assim? Então, eu que tenho disponibilidade financeira, faço este aumento de capital e posso deduzir ao meu lucro, né, ao meu rendimento, posso deduzir ao meu lucro 7% desta entrada de capital social. Pronto, isto pode ser vantajoso e esta dedução ela é acumulada durante 4 anos, o que é ótimo, ou seja, estes 7% são repartidos em 4 anos e são um benefício a utilizar nesse tempo. Se eu, por exemplo, este ano não fiz o aumento de capital, mas não beneficiei deste benefício, desculpem a redundância, posso fazer depois nos anos a seguir. Então isto acaba por ser também um apoio interessante para as empresas fazerem. Outra questão é a dedução dos lucros retidos e reinvestidos. Vamos supor, a empresa apresentou lucro e eu, Sofia, na minha empresa, até sei que para o ano vou precisar de fazer aqui a aquisição de equipamentos informáticos que me permitam uma maior produtividade. E sei que vou criar mais um posto de trabalho, vou fazer mais investimento em termos produtivos. Então o que é que eu faço? Eu deste lucro que eu tive, eu retenho uma parte desse lucro e vou informar fiscalmente que aquela retenção que eu fiz, dei o nome, vai ser utilizada no futuro para investimento, para melhorar a minha produção. Este benefício já é diferente do anterior, porque este benefício, o que ele faz é altera a coleta, ou seja, altera o imposto a pagar. Ou seja, eu tenho o lucro, depois calculo o imposto a pagar e é aí que eu vou ter uma dedução à coleta, né? Ou seja, vou retirar uma parte desse imposto de pagaria para utilizar em investimento futuro. Ao contrário dos outros dois alteramos o rendimento, ou seja, diminuímos o lucro. Estão-me a fazer entender? Ok. Pronto. Então estes 3 incentivos para mim são os mais interessantes neste momento, existem mais, mas que são aqueles que eu nesta fase do campeonato costumo sempre dar como sugestão para algumas entidades, obviamente, e que tem a ver justamente com isto, que é a capacidade de nós anteciparmos um resultado que é deste ano, e obviamente, como qualquer português, aquilo que se quer sempre no fim é pagar menos impostos e pagá-los de forma positiva e construtiva, não é? Ou seja, eu não vou pagar impostos, porquê? Porque eu estou a usufruir de algo que fiz em benefício, ou seja, social, né? Através de donativos do mecenato, ou através de um aumento de capital, né? Ou seja, eu melhorei a minha capacidade financeira para fazer investimento na mesma empresa, ou então retive os lucros. Ok? Tudo tranquilo até agora? Pronto, então, aquilo que podemos fazer nesta fase é isso mesmo, é analisar o nosso balancete, daquele balancete fazer uma simulação do resultado que vamos ter até ao final do ano, com a estimativa ou aproveitando os 9 meses já lançados, e aí temos dados reais daquilo que vai acontecer, e depois com base nessa estimativa podermos decidir e antecipar aqui uma série de coisas. Claro, como ainda estamos em tempo, ou seja, o ano ainda não acabou, podemos fazer outras coisas que aqui não estão.
Está bem? Podemos fazer pagamentos de prémios aos colaboradores, podemos fazer gratificação de balanços, podemos fazer investimento inclusive. Eu acho muita graça quando falo com algumas pessoas e dizem-me assim, vê lá as minhas contas porque a ver se eu preciso comprar um carro ou não. Eu sou contra a compra de carros. Está bem? Para mim, ou seja, os negócios devem existir com base no lucro, né, na obtenção de rendimento, mas que aquilo que resultar dali seja para fins da sociedade. Ou seja, se eu efetivamente precisar de um carro, obviamente, então sim, faz sentido comprar um carro. Agora, se eu não precisar do carro, desculpem lá a expressão, mas não me venham com tretas que ninguém precisa de carros para baixar lucro, muito pelo contrário, né? Porque, em rigor, nós só vamos baixar o lucro 25% do valor da aquisição. E depois também nem todos os carros dá para isto. Ou seja, há aqui uma série de pormenorzinhos associados à questão da aquisição de viaturas que têm que ser tido em conta. Obviamente que surgiu um incentivo há uns anos atrás, não está aqui mencionado, mas eu posso falar deles, tinha a ver com a fiscalidade verde, que é o quê? Que é tudo aquilo que for mais ecológico e que as empresas adquirirem, então o Estado dá um benefício, quer seja na colocação de painéis solares para ter mais energia, quer seja na aquisição de viaturas elétricas e outros equipamentos que sejam melhores ecologicamente. E aí sim, pronto, mas o meu princípio é sempre o mesmo, ok, faz falta, então vamos investir. Não faz falta, então temos outras coisas para gastarmos o nosso lucro e a nossa capacidade financeira até o final do ano. Investir na comunicação da empresa e no marketing da empresa é muito bom. É verdade, é verdade. É verdade. Mas isso tudo são investimentos que se fazem. Ainda vamos a tempo, né? Eu estou já aqui numa situação que é reativa, né? Ou seja, já aconteceu, então o que é que eu posso ainda fazer nestes 2 meses que me faltam? Então, agora vamos entrar na fase a seguir, que é, então para o ano 2023, o que é que eu posso fazer e que me vá permitir realmente melhorar muito mais a minha empresa e a posição da minha empresa. Bem, então para fazer um planeamento financeiro, não naquela perspectiva de só analisarmos aqui tendências e por aí fora, mas mais passar isto para números. Eu acho que o primeiro passo, efetivamente, é fazer uma recolha de informação. E essa recolha de informação passa aqui por vários pontos que eu acho que são extremamente importantes. Um deles tem a ver com o mercado, com o setor de atividade em que eu estou inserida e quais foram as alterações que aconteceram nos últimos anos e se vale a pena ou não continuar com aquelas atividades, inclusive com aqueles serviços. Eu vou partilhar um pouco aqui da minha história. Como vocês sabem, a empresa que eu tenho é de contabilidade e a própria contabilidade em si alterou com a quarentena, com esta questão do Covid, alterou o paradigma completamente. Eu depois podia falar aqui de outros assuntos em relação ao pessoal, mas agora vamos focar só neste. E a forma de trabalharmos e fazermos a contabilidade hoje está muito mais automatizada do que estava há 5 anos atrás, e só passaram 2 anos. Porquê? Porque houve esta necessidade. Então, ok, então eu, Sofia, já tenho que fazer uma recolha de informação e perceber o que é que de ferramentas existem que me vão melhorar o meu processo produtivo para o ano que vem, porque 2023 já vai ser diferente de 2022. Ou seja, os outros também vão estar com esta antecipação, né? Porque estamos todos no mercado, vamos estar todos com as mesmas dores, desculpem o termo. Depois, efetivamente, é analisar a concorrência, verificar aquilo que se passa com os outros, seja em que setor for, o que é que os outros andam a fazer, que eu posso melhorar, ou que eu posso fazer diferente, e até posso acrescentar valor aqui naquilo que eles estão a fazer, porque também a verdade é que ninguém vai inventar a pólvora novamente e tudo está criado, tudo está pensado, não é? Agora interessa é sabermos como é que nós fazemos e pomos aqui as coisas a funcionar. Então analisar a concorrência é extremamente importante. Porque é que uns têm mais sucesso do que outros? Porque é que nos fazem diferente do que outros? Porque é que há empresas, porque é que há negócios de contabilidade, por exemplo, voltando aqui à minha situação, continuo a trabalhar com aquele paradigma do escritório com os móveis cinzentos e azuis, e depois há outros que são diferentes e têm uma dinâmica diferente. Então a gente tem que perceber isso. Analisar a carteira, será que aquilo que eu estou a produzir, será que eu estou a vender, isto faz sentido ainda para o cliente? Se calhar não faz, se calhar temos que fazer esta reflexão também.
precisamos do tal dia, né? Aquele dia por semana para a gente descansar, não é para descansar, é para refletir. Temos que fazer esse exercício. Por exemplo, uma coisa que criei este ano de 2022 foi aquilo, em termos contabilísticos, foi o arquivo digital. Porquê? Porque com a quarentena tive uma série de clientes que começaram a trabalhar comigo remotamente. E eu, que era um bocadinho assim, adversa a esta questão do digital e depois perco o contacto com as pessoas e eu quero falar com elas e estar com elas, eu tive que me adaptar, ou seja, tenho que também criar ferramentas para estes clientes que querem trabalhar assim comigo, porque há outros que não querem vir cá e eu a esses também vou ter esse serviço de vir cá. Os que não querem, pois será assim. Depois, verificar os resultados, porque às vezes, e aqui também falando um bocadinho contra mim, né, porque há pouco, ontem e hoje já falei também aqui de algumas dores que me assistem, eu posso estar a ter lucro, a minha empresa pode estar a crescer muito, mas não estar a ser o resultado que eu quero, não é? Eu posso fazer ainda mais, posso fazer diferente, sem estar aqui agregado a uma dependência de algumas pessoas, de alguns serviços que possam existir, né? Então tenho que avaliar também os resultados da atividade. E depois, acima de tudo, ver as tendências. O mercado de ontem não é igual ao de hoje e não vai ser igual a amanhã, por isso temos que perceber para onde é que as coisas vão e qual é o caminho. Aqui partilhando um pouco aqui a questão do recrutamento. Miguel, isto era igual, eu estou com o mesmo processo há 6 meses que ando aqui atrás de uma pessoa para contabilidade, que era uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer. E a verdade é que aquilo que eu reparei foi que as pessoas hoje querem trabalhar de forma diferente do que eu estava a contratar. Por isso isto também é um sinal de que nós devemos nos planear e preparar para a seguir. Passo a seguir. Ou seja, já fiz este estudo todo, já analisei estas situações todas, então vou pegar aqui nas palavras do Hélder e ele melhor pode-vos falar disto do que eu, mas acima de tudo é definir metas e objetivos. E como o Cirilo há pouco estava a dizer, a gente precisa ter métricas, precisamos ter pontos para chegar, porque senão trabalhamos e nunca percebemos se chegamos lá ou não. E vamos andando ao sabor da maré e as coisas vão acontecendo. Então definir efetivamente quais são os objetivos que eu quero ter, quais são as estratégias que eu vou seguir para isto, e é aqui que entram a tal necessidade de fazer campanhas de publicidade, é aqui que entra se calhar a tal necessidade da estratégia estar alinhada com motivações de colaboradores, e aí preciso de ter alguém que perceba, como o Hélder diz, que perceba um bocadinho aqui das dinâmicas, de perceber quais são os comportamentos, o que é que as pessoas gostam mais, o que é que gostam menos, porque se elas estiverem satisfeitas e motivadas a trabalhar, obviamente vão conseguir chegar a estes objetivos mais facilmente e no total final ser mais fácil de atingir aquilo a que eu me propus, e depois qual é o conjunto de todas as atividades que eu vou desenhar e que eu vou fazer para que isto aconteça. Né? Ou seja, se eu definir que o meu objetivo, dá aqui um exemplo básico, que às vezes é o que me acontece muito, as pessoas falam muito, quando falamos disto, falam muito, quero aumentar vendas. Ok, então aumentar vendas, que é aquela chapa 5. Então, ok, então para aumentar vendas em quanta porcentagem? O que é que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou desenhar para que possa aumentar essas vendas? Então, quais são as atividades que eu vou já começar a fazer? Então, por exemplo, eu posso fazer uma campanha de publicidade, posso lançar um vídeo, posso lançar um novo produto, posso lançar um novo serviço, e o objetivo é o mesmo. Agora, tudo tem a ver como é que eu quis chegar lá. Eu quero aumentar as vendas, mas eu posso querer pela motivação do pessoal. Se eu tiver o meu pessoal motivado, certamente eu vou ter mais vendas. Ok, então a minha estratégia qual vai ser? Aqui vou fazer sessões de motivação com o meu pessoal. Como é que eu vou fazer isto? Todos os meses vou almoçar com eles e de 2 em 2 meses fazemos aqui um team building. Ou seja, são estas questões que são importantes dar neste passo. Obviamente que isto tudo numa perspectiva não tão ecológica da pessoa em si, mas sim numa postura mais financeira do negócio, dos números do negócio. Pronto, então já defini isto tudo, então eu vou passar isto para o mapa, eu já vos vou mostrar os mapas para isto começar a ser mais nítido. Vou passar para a orçamentação, então já defini o mapa, já defini qual é o meu objetivo,
já analisei aquilo que me aconteceu para trás, não é? Ou seja, vendas, ano passado faturei 10 mil euros, o meu objetivo é aumentar 10%, então este ano vou ter que pôr mais 1000 euros em cima das minhas vendas. Orçamentei 11 mil euros, então eu vou chegar ao fim deste mês, deste trimestre, deste semestre, do que for, e vou verificar se atingi ou não, vou ver o desvio. E depois é aqui que vem a outra parte, que é a análise, da gente perceber porque é que não aconteceu ou porque é que aconteceu. E esta fase é aquela fase que é a mais difícil de fazer para todos os negócios que andam ao sabor da maré, como eu costumo dizer, que é, se eu não fiz trabalho nenhum de casa, não analisei nada, não analisei números, não analisei pessoas, não analisei resultados, então eu não vou conseguir nunca chegar aqui à parte da orçamentação. Porquê? Porque isto é o passo que a gente tem que dar, e este passo só se dá quando se reflete e quando se analisa números, está bem? Então, aquilo que acontece na maior parte das empresas, as minhas clientes, porque eu essencialmente trabalho com micros e pequenas empresas, mas vamos dizer que 80% da minha carteira de clientes são microempresas, e as microempresas não têm tempo, como o Cirilo dizia, eu não tenho tempo. Eu há 4 anos quero fazer uma coisa e ainda tenho tempo para fazê-lo. Pronto, mas é aqui que eu entro e digo assim, é importante a gente parar, afiar o machado, porque a gente pode dar muitas pasadas em cima do tronco e ele não rachar. E se eu parar, afiar, eu dou uma e ela é decisiva e corta aquilo como eu quis que ela cortasse. Então custa muito, porque isto sai-nos de nós, e eu quando digo nós, agora vou aqui para mim, nós empresários, nós gerentes, e por muito boa equipa que tenhamos, vamos ter sempre e vamos ajudar a chegar lá, mas esta parte da criatividade está sempre afeta ou à gerência ou então aqui a posições intermédias, não está muito na parte operacional. Claro que isto depois depende da nossa organização e, como o Hélder dizia, do nosso organograma e das tarefas todas que temos e da possibilidade também damos às pessoas para que intervinham neste processo criativo que é definir objetivos e planos de atividades e orçamentar aquilo que achamos que é possível atingir. Mas é um trabalho e como eu disse trabalho já estou aí pelo negativo, né? Já estou a associar uma carga pesada, ou seja, então é um desafio que os empresários têm, que é de conseguir orçamentar, e isso só se consegue quando analisamos as contas e pensamos sobre as coisas. Pronto, depois a seguir efetivamente é aquela questão de analisar os desvios e perceber porque é que eu não atingi, e se não atingi, continuar aqui neste processo de melhoria contínua, que é continuar a alterar os meus objetivos, as minhas metas, os meus planos de atividade e tudo isso. Eu vou só aqui partilhar com vocês aqui um pequeno exemplo. Deixem-me só apanhar aqui. Vocês agora estão a ver alguma coisa ainda? Não. Estamos a ver ainda o teu ecrã, Slide, não é? mas com a redução mais pequena, sim. Ok, já encontrei. Novo compartilhamento, ok, estou aqui. Aqui. Pronto, agora vocês já estão no Excel? Já. Okay. Está tudo ok. Então, vamos supor que este era o meu trabalho enquanto analista aqui de uma empresa, ou enquanto própria empresária, né? Porque isto pode ser feito por qualquer pessoa, desde que tenha as ferramentas para fazer. Então, vamos começar aqui pela questão dos balanços e das demonstrações de resultados. Os balanços e demonstrações, assim só para quem não está tão familiarizado com isto, são as nossas ferramentas de trabalho financeiro. O balanço demonstra aquilo que a empresa vai fazendo ao longo do tempo, o que é que tem de ativo, ou seja, o que é que tem dela, e o que é que tem de passivos, ou seja, de obrigações perante terceiros, e dá-nos a nossa posição das empresas. E a demonstração dos resultados dá o resultado do ano entre os rendimentos e os gastos. Então, primeiro trabalho, como há pouco dizia, temos que analisar a concorrência. Então vamos pegar, por exemplo, aqui está de 20 e 19, mas isto seria indiferente, o ano aqui é académico, não interessa, e vamos colocar aqui os dados da minha empresa, por exemplo, aqui nesta coluna, vamos colocar os dados de 3 empresas concorrentes. Só que à parte, as contas são públicas, todas as pessoas podem ter acesso às contas, obviamente pagando, seja uma empresa que vende a base de dados, ou mesmo nós próprios, podemos chegar ali ao
ao portal das publicações, comprar uma certidão permanente, pagá-la e temos acesso a isto. Por isso, esta informação é disponível a todas as pessoas, por isso não tem nada de mal. Ela está disponível e nós devemos de olhar para elas e perceber efetivamente porque é que o nosso vizinho tem a mesma atividade que nós faz isto e nós fazemos de outra forma. E analisamos estes 3 principais concorrentes, que nós acreditamos que sejam os nossos concorrentes, seja pelo serviço, seja pela localização, seja por uma série de fatores, e vamos aqui fazendo as comparações e vendo em que posição, colocamos aqui os dados, obviamente, em termos de ativos, ou seja, aquilo que eu tenho, aquilo que é um direito da empresa, depois aqui o capital próprio da empresa, que é só aqui uma à parte, o capital próprio é um indicador que todas as entidades, nomeadamente a banca, inclusive a própria AT, analisam, porque o capital próprio demonstra qual é que é a situação da empresa, se tem capacidade ou não para solver as suas obrigações. E depois temos aqui o passivo, né, que são as obrigações, quer a longo prazo, quer a curto prazo. E vamos preenchendo e vamos vendo aqui a posição de cada um. E fazemos exatamente a mesma coisa com o que é a demonstração de resultados. Separamos aqui o que é que são as vendas, o que é que são, ou seja, rendimentos, e depois colocamos aqui gastos, que são os gastos normais, fornecimentos e serviços externos, onde está lá aquela panóplia de despesas como trabalho especializado, subcontratos, comunicação, combustíveis, refeições, publicidade, por aí fora, e depois inclusive também os nossos gastos com pessoal. Depois as outras despesas, outros gastos que a empresa tenha, e depois as depreciações, e vamos analisando aqui o resultado líquido destas empresas e vamos analisando e percebendo qual é a nossa posição em relação aos concorrentes, e vamos fazendo aqui alguns rácios. Por exemplo, aqui tem o rácio que é perceber nesta empresa qual é que é a percentagem dos gastos totais em relação às vendas, não é? Então, se a gente analisasse aqui, por exemplo, víamos aqui academicamente que esta aqui tem um peso de 79, esta tem 99, ou seja, é um peso muito grande, ou seja, há muitos gastos que estão interligados com as vendas, ou seja, há muitos gastos diretos. Esta tinha 94 e esta tinha 100. Obviamente que para empresas que sejam mais de serviços, o gasto com pessoal tem um peso maior do que as empresas que não têm serviços, e para essas, por acaso aqui escapou-se uma linha, escapou-se mesmo. Está aqui. E para as empresas de vendas de retalho, temos aqui esta rúbrica que é o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, que neste caso aqui não coloquei aqui valores, mas porque a análise era empresas de serviços, e tem aqui o peso, ou seja, tem aqui a margem das vendas. Para esta rúbrica as pessoas analisam para perceber qual é o peso qual é o custo que as empresas têm para poder vender cada artigo que vendem. E depois vamos fazendo aqui as nossas análises, vamos fazendo os gastos, vamos verificando prazos médios de pagamento, prazos médios de recebimento. Estas análises são de extrema importância. Vamos verificando também as autonomias financeiras. A autonomia financeira é um rácio que é muito utilizado principalmente na banca e nas empresas que concorrem a projetos de investimento. Porquê? Porque este rácio dá-nos a nossa capacidade de responder às nossas obrigações, e então quanto maior for, mais fácil será da empresa responder. E depois podemos fazer inclusive aqui colocar aqui uma coluna que é a variação face à média. Aqui em relação a esta coluna, todas as empresas que registram as suas contas no ano as contas ficam registadas, e depois o Banco de Portugal emite o relatório com a posição da sua empresa, e faz uma coluna que é justamente esta, que é qual é a nossa posição referente à média. E obviamente vale o que vale, porque é uma média, mas dá-nos aqui também informação que é interessante, e perceber também do outro lado o que é que os outros vão analisar de nós. E isso é um relatório que todos, se tiverem curiosidade, entrem no Banco de Portugal, entrem com os dados da empresa, porque o acesso é igual ao da AT, e vejam o que é
como é que a vossa empresa está registada em termos financeiros no Banco de Portugal, e isso é interessante. Depois vão verificando, por exemplo, aqui em relação ao volume de negócios, qual é que é o volume de negócios, a média do volume de negócios, qual é que é o número de horas que foram afetos para que aquele volume de negócios fosse tido. Em relação aos fornecimentos e serviços externos, também qual é que é o peso aqui dos fornecimentos, das despesas gerais, vamos chamar assim, em relação àquilo que a empresa tem, os gastos com pessoal, qual é que é o número de trabalhadores. Por exemplo, neste mapa a gente podemos tirar conclusões muito interessantes e eu vou partilhar convosco um trabalho que fiz aí há tempos numa empresa que é grande aqui no Algarve e que eles trabalham essencialmente retalho e distribuem, vendem com a distribuição. E ele dizia-me assim, o gerente: ó Sofia, não entendo como é que eu, que tenho mais trabalhadores, consigo faturar menos que ele que tem menos trabalhadores. E então estas questões são interessantes para analisar até que ponto a quantidade vira qualidade, não é? Ou seja, eu posso ter lá 10 pessoas, mas se aquelas 10 pessoas não forem, vamos chamar, produtivas, podia ter 20, não sabia de nada. E o que isso iria fazer era ter aqui um grande gasto com pessoal. E vou aqui analisando e vou verificando qual é a minha empresa, como é que ela está em relação à concorrência, vou passando para aqui estes dados e vou analisando e vou definindo aquilo que eu quero que aconteça e que eu vou aqui variando e percebendo quais são as percentagens e quais são os pesos e qual é a relação dos gastos com o volume de negócios e pronto, e N outros indicadores que eu possa ter, porque deixem-me vos dizer que estes mapas são criados, mas isto não é estanque, isto são mapas que são criados à medida e à necessidade de cada um de nós. Ou seja, para mim pode fazer sentido estar a analisar volume de negócios versus pessoal, para outra empresa pode fazer sentido analisar custo das mercadorias versus vendas. Ou seja, isto depois é trabalhado e melhorado consoante a realidade de cada um. E tenho aqui uma mensagem. E pronto, e essencialmente vamos interromper aqui esta partilha e vamos pôr aqui novamente a outra tela. Pronto, essencialmente é esta que é, ao final das contas, aquilo que nós todos como empresários temos é fazer este conjunto todo que é o gerir o nosso negócio, não é? Ou seja, começamos por planear, quando começamos um negócio, alguém ontem dizia: eu fiz um plano de negócios e correu muito bem porque eu ao fim de 3 anos já estava a atingir aquilo que tinha planeado em 10. Ótimo! O plano de negócios é a primeira coisa que qualquer empresário devia de fazer. E nós, na nossa humildade, não fazemos muitas vezes. Porquê? Porque como sabemos fazer, pensamos que aquilo vai correr tudo bem e afinal não tem. E o primeiro confronto com a realidade é mesmo este, é o planear e pensar sobre aquilo que vamos fazer. Organizar a casa, definir aqui uma série de estratégias, dirigir, gerir o nosso negócio, analisar as equipas, os resultados, os nossos orçamentos, os nossos planos, e depois ir controlando, ou seja, este controlar aqui não é no sentido negativo, é no sentido positivo, que é ir verificando se tudo aquilo que me propus estou a atingir ou não, porque às vezes acontecem coisas que não tem nada a ver com aquilo que nós planeamos, e no início parecia que era por ali o caminho, e depois viemos a reparar que não é por ali, e nós todos, uma das capacidades e das soft skills que devemos ter é mesmo esta capacidade de adaptação, não é? É de alterar o nosso caminho quando percebemos que por ali não é onde devemos estar. E esta agora foi transversal, é para as empresas e para as pessoas. Se às vezes não é por ali, então não seja. Vamos aceitar essa realidade com serenidade e passar para outra fase. E essencialmente era isto que eu vos queria ter dito em 30 minutos, espero ter conseguido, Hélder. E deixo agora aqui algum espaço para vocês colocarem algumas questões e também dizer-vos que se tiverem curiosidade ou interesse que eu vos partilhe alguns mapas,
algumas ferramentas que eu utilizo, posso fazê-lo, os contactos já estão no chat, por isso estejam à vontade para pedir. Helder. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo, Sofia. Portanto, obviamente, tu transmitiste aqui algo bastante positivo e é importante, portanto, todo este trabalho dentro da área do planeamento financeiro é bastante importante ser realizado e ser completado. Vamos ver também que áreas é que vocês têm que também desejam contemplar, quer em 2023, e eu digo já não só 2023, mas nos anos seguintes, onde vocês vão se debruçar. Portanto, obviamente o planeamento financeiro é de extrema utilidade, como a Sofia disse, portanto, nós podemos criar métricas, mas antes de criar as métricas, temos mesmo que saber se elas existem e onde é que elas estão. Senão andamos a navegar, tal como a Sofia disse, portanto, num mar alto. Então, que áreas é que vocês querem darem atenção? Aqui temos algumas áreas, isto pode ser dividido em trimestres, portanto, o plano, podemos ter o plano global, não é? Portanto, para o ano todo, ou até um plano de 5 anos, porque não? Mas vamos pensar de ano a ano e dividir o ano em 4 trimestres. E já que estamos a arrancar depois para janeiro, que é o próximo trimestre do ano de 2023, podemos ver quais são as áreas que vamos privilegiar. Eu tenho aqui, por exemplo, a área de comunicação e depois tenho a área do marketing, porque a comunicação pode ser interna, dentro da empresa com os seus colaboradores, ou externa para o mercado. Se for comunicação externa, já tem uma componente também de marketing adjacente. E aí podemos verificar realmente, portanto, o departamento de comunicação e depois o departamento de marketing. O departamento comercial, ele vai incidir propriamente na área comercial, quer nas vendas puras. Portanto, pode ser ainda dividido também. A área da tesouraria ou a área financeira. Portanto, vocês podem dar um nome que também possa ser atribuído mais especificamente ao vosso negócio. Eu tenho, por exemplo, aqui o plano de produção. Não quer dizer que a empresa, se for uma fábrica, que não é nenhuma fábrica, mas uma empresa que tem uma fábrica tem também de ter o seu plano de produção, quer nos recursos de matérias-primas, da produção, ou outras áreas que precise, não é, também de dar atenção a esse núcleo da produção. Depois temos aqui também o plano de formação da equipa, outros objetivos de atividade que vocês tenham, que também seja específico para vocês. Agora, a minha pergunta é, que departamentos vocês têm nas vossas empresas que vão dar mais atenção em 2023? Outra vez vamos ao chat e vamos verificar no ano de 2023 que atenção é que vocês vão dar aos vossos departamentos de eleição. Há pouco estávamos a falar sobre os 3 objetivos, agora vamos ver, portanto, os departamentos de eleição que também... antes do Miguel, o Miguel mandou-me aqui uma mensagem. Miguel, pode ativar o seu micro e vai-me dizer que departamentos é que vai dar atenção antes de sair, que assim fica já com este trabalho feito. Tem que acionar o micro, Miguel. Não estamos a ouvir o Miguel, tem que acionar o micro. Eu peço desculpa, mas eu estou aqui com vários assuntos que eu tenho que resolver imediatamente. Eu até estou aqui um bocadinho, até estava aqui a prestar aqui um bocadinho de atenção e eu peço desculpa aqui, não ouvi aqui a sua pergunta, Helder. Sim. Que departamento é que vai dar mais atenção em 2023 à Remaxilha? O departamento da comunicação, de marketing, da comunicação, o departamento financeiro também. Basicamente isto, porque vamos fazer aqui alguns pequenos ajustes aqui também. Aqui ainda não planeei aqui o ano para 2023, está muita coisa aqui a acontecer. Pronto, também, enfim, vamos passar se calhar uma nova fase aqui, pelo menos no meu setor e na minha atividade. Também penso que também é um bocadinho transversal a todos vós. Portanto, com a subida da taxa de juros, portanto, temos que se calhar criar aqui alguma estratégia aqui diferente, temos que planear aqui de forma que
um pouco isso. Então, Miguel, eu ia pedir-lhe lembra-se deste Excel? Lembro perfeitamente. Perfeitamente. Já agora, um resumo de 30 segundos. O que é que foi tão importante de trabalharmos no planeamento? Porque nós também tínhamos planos trimestrais e vocês foram exímios no vosso trabalho. Portanto, foi um dos clientes que eu mais gostei de trabalhar há 2 anos atrás. Portanto, o Miguel, quase um ano que tivemos, portanto, neste trabalho. E o Miguel ainda vem às nossas masterclasses e obrigado por isso. Mas o que é que foi mais importante a nível do planeamento, agora para os empresários que nos estão a ouvir e também o seu testemunho, ao fim e ao cabo, deste trabalho que foi feito a nível desse mesmo planeamento, porque recorremos aos recursos humanos, falámos da equipa, mas mais a nível de planeamento, ou outro ponto que queira mencionar foi importante para o desenvolvimento da Remaxilha. E para si? Pronto, é aqui, eu penso que o Helder nos ajudou aqui imenso aqui, a criarmos aqui alguma disciplina. Pronto, nós tínhamos aqui alguns conhecimentos, mas de facto ele foi uma peça aqui fundamental que nos orientou e é sempre necessário, porque nós, enfim, sabemos da coisa, mas não de uma forma estruturada como o Helder fez connosco, disciplinada, perguntando o que é que nós tínhamos que apresentar trabalhos, o que é que nós íamos fazer em todos aqueles itens que de facto aqui estão mencionados no programa, e portanto foi sempre um indivíduo muito disciplinador e que realmente recomendo vivamente e que nos deu também outra visão aqui também à nossa empresa. Portanto, tivemos outras perspectivas e de facto foi muitíssimo bom, foi uma experiência ótima. Não sei se já tiveram essa experiência com o Helder, por menos acho que foi muito gratificante e foi um dinheiro bem investido, sem dúvida. E aqui que recomendo é que aproveitem esse treinador, porque no fundo ele é um treinador e que vos vai orientar e que vai, enfim, nas partes se calhar mais frágeis da vossa empresa, ele vai sugerir e vai dar algumas ideias. Pronto. Fundamentalmente não vim aqui com nenhum discurso aqui preparado, são palavras sentidas. Gosto e aprecio muito aqui o Helder, porque tivemos aqui uma relação muito interessante, ainda mantemos, tivemos a nossa formação já há uns aninhos, pergunta sempre como é que nós estamos, como é que as coisas estão a correr, e pronto, eu acho que é uma ótima ajuda, e acho que quando temos aqui um treinador, quando começamos aqui uma prática desportiva também, eu fui treinador, e sei que quando ajudamos aqui as pessoas pronto, ficam agradecidas. E é isso que eu tenho que lhe agradecer, Helder, mais uma vez, pela disciplina. Eu é que tenho que agradecer, porque você e o António foram 2 clientes que eu... Muito obrigado, muito obrigado. Em plena pandemia, começámos a trabalhar mesmo, portanto, em finais de maio de 2020, tivemos quase um ano a trabalhar em conjunto e foi muito, muito positivo, porque também, obviamente, não é o trabalho do coach, mas dos coaches. Com os coaches, o Miguel fala sobre a disciplina, mas eu não quero avançar muito, que é para depois ouvir aqui as vossas opiniões, mas também despedir-me do Miguel e obrigado por este pequeno testemunho, que não precisava tanto, mas obviamente quero dar um abraço virtual e sucesso para 2023, agora que vão ficar um tempinho sem a Joana, vão entrar, portanto a Joana vai estar a ter um bebê dentro de pouco tempo, é mais uma novidade para a Remaxilha. Olha, muito obrigado, Helder. Sofia, muito obrigado pelo seu testemunho e pela sua informação, e obrigado a todos, prazer em conhecê-los, até à próxima, e aproveitem, hein? Até à próxima. Obrigado. Um grande abraço.
Obrigado. Ok, então muito bem, já tenho aqui indicações vossas, dos vossos departamentos que vão dar atenção. Eu vou começar outra vez pela lista, não é? Portanto, aqui também temos o César, que desta vez, portanto, expressou em primeiro lugar. Se quiser verificar o porquê da escolha destes 3 departamentos e o que é que vai fazer, portanto, de uma forma sintética, vai dar atenção a que objetivos em cada um dos departamentos, explicando de uma forma realmente sintética. Força, César. Bem, então é o seguinte, a minha atividade é uma atividade, apesar de estarmos sediados em Faro, nós temos clientes em várias partes do país e também da Europa. Portanto, a componente de marketing ou de marketing digital para nós é muito importante. Daí que é um departamento que nós temos que alinhar muito bem, porque a estratégia para 2023 passa por uma comunicação mais efetiva, mais assertiva e com foco tanto nos candidatos como também nos clientes. Depois, no departamento comercial, nós temos aqui portanto, estamos sempre como é que é dizer, sempre a criar o produto certo para o cliente certo. Por quem acha que tem um produto certo, que tira o cavalinho da chuva, porque nunca tem um produto certo para o tipo de cliente que tem, que é mesmo assim. E nós, pronto, temos que trabalhar um bocadinho mais e de alguma forma redefinir o nosso nicho de mercado. E depois o departamento da IT, como um dos grandes desígnios que nós temos é construir a nossa aplicação mobile, portanto, terei que me dedicar juntamente com o parceiro neste departamento, ao fim e ao cabo. Obrigado. Ok. Obrigado, César. Eu vou passar à Sofia. A Sofia também pediu, portanto, é mesmo que se ausentar às 8, então de uma forma rápida. Também tens aqui a IT, não é? Comercial, pessoal, porquê? Então, resumidamente, o departamento pessoal, porque, como vos disse há pouco, tenho 2 pessoas a entrar e tenho aqui que melhorar uma série de procedimentos e faz parte destes objetivos, melhorar aqui a parte dos recursos humanos, nomeadamente eu também, à semelhança de alguém que dizia que tem que criar aqui métricas de remuneração variável, também estou a trabalhar nisso. A parte comercial, porque aquilo que eu reparei há um tempo atrás foi que faço alguns serviços que muitos clientes não sabem que eu os faço e culpa minha, né, obviamente, porque não os divulguei como deveria de divulgar e então essa parte vou ter que me debruçar e ver como é que é de chegar lá para divulgar da melhor forma esses serviços que faço. E depois em termos de tecnologia, porque como eu há pouco dizia, com a questão da pandemia nós começámos a trabalhar aqui muito uma parte digital e neste momento aquilo que eu tenho na empresa é um arquivo digital que cada cliente escolheu ao seu bel sabor, ou seja, uns enviam pela Dropbox, outros enviam pelo Gmail, outros enviam não sei por onde, e eu quero uniformizar isso e quero pôr tudo uniforme para que todas as pessoas que queiram usar essa ferramenta usem da mesma forma, e vou ter que fazer esse investimento em tecnologia, mas, ou seja, eu vou ter que fazer esse investimento numa aplicação. Pronto, então estes são os departamentos que eu vou trabalhar em 23 e pronto, e outros que surjam, mas essencialmente são estes. E eu vou aproveitar a deixa, se me permitirem, vou-vos agradecer muito este tempo. Hélder, obrigada pelo convite, foi um gosto estar aqui e espero que para todos corra tudo bem, 22 seja um ano muito bom, mas 23 ainda seja melhor e se precisarem de alguma coisa estou por aqui, tá? Boa sorte a todos e muito obrigada e boa noite. Obrigado, agora vou vestir a capa. Obrigado. Vou vestir a capa de meio Uber, que é outro serviço que às vezes faço, e vou buscar o filho. Obrigada, boa noite. Obrigada, mais uma vez, um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Agora, tenho aqui, portanto, no chat o Rui. Força, Rui. Quais são os seus 3 departamentos de eleição? Pronto, tem um pouco a ver também com os objetivos que eu tenho para 2023, não é? Aqui, a nível dos departamentos, obviamente, se quer novos talentos,
tenho que ter atenção a esta questão dos recursos humanos. Embora muito, quando eu falo aqui de departamentos, tem a ver com isso, mas tem a ver um pouco com, neste caso nós fazemos mais a parceria, ou seja, procurar o outsourcing, digamos assim. E é um pouco isso que fazemos, para a parte dos recursos humanos, e é isso que queremos fazer. Já temos algumas parcerias, queremos ter mais, porque não, César? E será obviamente algo que nós pretendemos, e portanto é um dos focos que vamos ter para 2023. Quanto ao departamento de marketing e comunicação, é um pouco, não posterior, mas interior, ou seja, para internamente. O que nós queremos é um pouco divulgar a nossa marca interna. Se queremos captar os recursos, temos de dizer o que é que temos de bom e o que é que temos de diferente. E é um pouco isso que eu quero e que algo, digamos assim, do futuro tem a ver um bocado com isto que nós vamos estar a focar. Comunicação interna, nomeadamente a comunicação interna, e o próprio marketing interno da empresa, porque é aquilo que nós fazemos muitas coisas e temos que divulgar um pouco mais internamente aquilo que devemos fazer. É isto. Ok, é isso mesmo. Obrigado, Rui. Agora passo a palavra à Sandra. A Sandra também, portanto, tem aqui, também dentro da área da publicidade, creio, também que gostaria de dar atenção, não é? Em 2023. Tem que ativar o seu micro, Sandra, se fizer favor. Ok. Já está. Obrigado. Pois, isto a área de aromaterapia e de óleos essenciais, muitas das vezes a publicidade que há é para vender só óleos. E no meu caso não é só vender óleos, mas sim dar prestação de serviços, aconselhar as pessoas a utilizar os óleos de uma forma simples, e que realmente não corram riscos de saúde, porque muitas das vezes quando os óleos são mal utilizados pode provocar situações bastante desagradáveis. A questão que eu, pronto, agora para iniciar, para fazer a diferença, ando aqui a estudar uma forma como posso ajudar as pessoas a utilizar os óleos que têm em casa e que não sabem como utilizar e para que é que servem e quais são os cuidados que têm que ter. Porque há uns 5, 6 anos surgiu muitos óleos essenciais, muita venda agressiva e as pessoas compravam porque realmente o cheirinho era muito bom, sentiam-se mais calmos, mais relaxados. Era ótimo para eliminar certas e determinadas situações, como fungos nas unhas, como sinusite, rinites, mas por trás disso tudo temos que ter cuidado com algumas coisas e temos que saber a razão de nós termos uma rinite, uma sinusite, termos asma, e então é isso que eu ando aqui a pensar na minha cabecinha. Como é que eu vou conseguir explicar às pessoas que sim, pode-se tratar com aromaterapia, mas temos que ir... como é que... Agora fugiu uma palavra. Temos que ir à questão fundamental e que muitas das vezes é a alimentação. Pronto. E sim, a aromaterapia ajuda muito, mas há outros complementos que são fundamentais. E então ando aqui a pensar na minha cabecinha como é que eu As posso... estratégias estão a operar, não é? Exato. Estão a ser desenhadas. Muito bem, Sandra. A Carla consegue-nos ouvir também? Para poder... Força, exatamente. Ainda não tinha aqui no chat, portanto, os seus departamentos que vai dar atenção, mas poderá ainda escrever depois, portanto, mas pode-nos dizer, força. Recursos humanos, acho que é daqueles, para mim, é para mim o que neste momento mais necessito. Na parte comercial, e se calhar mais no departamento de marketing, também é uma coisa que devo de apostar para o ano de 2023. Ok, ótimo. A Carla é muito sintética, assim é que é, vai direta, eu gosto disso. Sim, senhor. Aqui vamos ver então também, eu agora vou-te compor um bocadinho mais, vou voltar a partilhar a tela e vou-te compor um bocadinho mais, portanto, este Excel. Isto é a parte visível, que é a primeira parte do Excel, portanto, que tem desde as datas, vocês também têm objetivos, às vezes em quantidade daquilo que querem alcançar, quer em X departamentos,
relativamente a outras situações, tem também aqui o desenvolvimento de prioridades, e essas prioridades elas podem ser quinzenais, mensais ou semanais mesmo. Portanto, podemos dividir em termos temporais. Depois, dentro destes setores, vou aqui puxar isto para cima, podemos descer o Excel e vamos ver que existe aqui mais qualquer coisa para baixo, que é desde o planeamento do dia, da semana, do mês ou do trimestre, mas também um conjunto, por exemplo, de aprendizagens que vocês querem ver sedimentadas, livros a ler, poderão estar aqui, vídeos, programas de coaching, também, obviamente, programas de formação, algo que vocês queiram incluir dentro das aprendizagens e têm, obviamente, esta calendarização toda. Depois, rotinas importantes. Há coisas que vocês podem adquirir, não é, como rotina saudável. E muitas vezes nós esquecemos porque não está escrita à nossa frente. Se escrevemos determinadas rotinas também aqui, elas também vão ser visíveis aos vossos olhos. E isso é de extrema importância. Diversas datas importantes, por exemplo, aniversários da empresa ou aniversários dos colaboradores, isto é, por exemplo, portanto, ou outras datas importantes que para vocês também, portanto, sejam realmente tidas em conta e que deveriam estar lá mencionadas. Cada um dos departamentos tem uma folha sempre igual, onde vocês têm o objetivo final, o que é que ganham com esse objetivo final, objetivos intermédios, eu funciono muito com os três objetivos intermédios, 3 obstáculos, isto pode-se fazer uma análise SWOT, pontos menos fortes e pontos mais fortes, e depois tarefas, quem é que executa, quando, importância, o quando até temos na importância pode ser de 1 a 10, vocês classificarem a tarefa ou a ação importante, pode ser por semáforos, por exemplo, eu também tinha outro cliente, Remax, que era Remax Eco, fazia vermelho, que era de extrema importância, amarelo, que era média importância, e o verde, que dava em andamento, portanto, e tudo isso, pode ser por cores, por números e tudo isso. Plano de tesouraria vai ser precisamente, portanto, a mesma folha. Objetivo final, o que é que ganham com isso, objetivo intermédio, obstáculos, tarefas, etc. Portanto, tudo isto faz parte então deste planeamento trimestral que também eu dou para os meus clientes terem realmente a execução dentro do trimestre. Parece-vos bem? É interessante? É aplicável às vossas empresas? Sim. Sim, não? Não sei, só na prática. Só na prática, evidentemente, Carla, temos que passar à prática. É mesmo isso, muito bem. Vou interromper aqui e vou buscar então de novo a apresentação para finalizarmos. Está aqui. Ok, vamos lá. Ok, já vem a tela por completo, não é? Portanto, de novo o Excel na tela. Muito bem, então vamos ver, aqui já é um resumo para nós entrarmos em ação. Estes departamentos, vocês podem depois escrever, e aí sim, por e-mail, os 3 grandes objetivos por departamento da comunicação, departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento também da área comercial, portanto eles estão interligados, da área dos recursos humanos, da equipa, temos aqui a boa estrela de 2023, para a área dos recursos humanos, que é uma área delicada, que há pouco já vimos, eu gostei muito desta imagem, e depois também os vossos departamentos em específico. E por e-mail, evidentemente que vocês têm que refletir sobre tudo isto, podem também ver os vossos departamentos em específico e, obviamente, enviar um e-mail daquilo que vos parece bem ser construído em 2023. De acordo? Aceitam o desafio do vosso coach? Aceitam o desafio? Pode ser? Podem acionar os micros todos? Sim? Parece-vos bem? Sim. Muito bem. Ok. Então, o que é que foi mais importante para vocês hoje? Estamos a terminar, portanto, estes 2 dias, não pensando só nos 2 dias, mas também hoje, tivemos aqui a convidada tanto da área do departamento financeiro, tivemos aqui a ver outros departamentos que podem ser trabalhados. Então, o que é que foi mais importante para vocês hoje também, que vocês podem levar como ferramenta para a vossa empresa? Força. Resumo final. Bem, olha, César, força. eu só pude estar nesta sessão, ontem tinha outros a fazer, e já foi uma inscrição tardia. Todavia,
para mim é sempre importante ouvir conceitos que já ouvi na universidade, noutros cursos de gestão que tive, e é sempre bom relembrar, porque efetivamente este tipo de reciclagem é algo que nós devemos fazer frequentemente para podermos, portanto, alinhar aquilo que temos que fazer nas nossas empresas. Obrigado pelo vosso tempo. Obrigado também, César, por ter estado hoje connosco. Força, Sandra, Rui, Carla, o que é que foi mais importante para vocês? O que é que vocês vão colocar a partir de amanhã nas vossas empresas? Gostava muito de ouvir, portanto, tornar isto prático, não é? Força, Sandra. Bom, o que eu vou, para mim foi muito importante estes 2 dias, de tudo o que eu vi, porque levei durante 3 anos e meio a ouvir uma pessoa que me falava muito de várias coisas que o Helder hoje falou. E então vou continuar com a garra que tenho, continuar a planear tudo para sair tudo certinho para o início do ano entrar em forma, porque realmente agora lembrei-me de uma coisa, a empresa Aristac iniciou no início do ano, há 2 anos, e depois surge uma pandemia e conseguimos ultrapassar isso tudo. Eu ainda tenho tempo para planear, organizar todas as ideias e vou iniciar em janeiro, sim, mas agora tenho que ter este espaço para organizar a minha cabecinha e tudo e fazer as coisas como deve de ser. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado, Sandra, também. Rui ou Carla, força, o Rui já tem o micro ligado, força. Ok. E a Carla vai fechar com chave de ouro a sua observação depois. Exatamente. Da minha parte, o que eu posso dizer relativamente aos 2 dias, eu penso que a partilha, novamente, já frisei ontem e continuo a frisar, a partilha de experiências é muito importante. Obviamente aprendermos todos uns com os outros. Muita coisa interessante aqui, que por um lado me deixam satisfeito porque algumas das coisas são aplicáveis e aplico na empresa. Por outro lado, temos sempre espaço para melhorar e tenho aqui, tomei nota de muita coisa aqui que irei aplicar e que irei fazer para melhorar. Diga-me só a mais importante de todas, as que vai melhorar. O que é que eu vou como mais importante de todas? É sintetizar um pouco mais os processos internos da empresa. Esta é a mais importante de todas que vou. Eu agora faço uma pergunta direta ao Rui, porque falámos antes desta sessão e o que lhes fez a inscrição do Rui foi precisamente a frase manual de procedimentos. Eu agora pergunto aqui sem rede nenhuma, estive à altura da sua exigência ou não, Rui? Esteve à altura da exigência, Helder, claro que sim. Mas não seja só simpático, seja também crítico. Não, eu não estou só a ser simpático, como é lógico, estou a dizer que... Então, sim, senhora, eu ainda tenho uma surpresa para vocês dentro de poucos segundos. Carla, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa, Rui, peço desculpa. Não, e basicamente é só isto, lá está, é aquilo que eu falei, estamos sempre a aprender uns com os outros e para mim é muito importante, mesmo no conceito de termos aqui o networking e tentar perceber um bocadinho de todos, eu acho que isso é... Eu dou já aqui uma promessa em público, vou falar consigo sobre o redesign desse manual de procedimentos, se quiser. Sim, senhora. Carla, força, o que é que também foi mais importante para si hoje e o que é que leva para a sua empresa ou para as suas empresas? É assim, eu acho que de forma geral, agora o Rui estava a falar e com razão, acho que a parte da partilha acho que é muito bom, porque todos aqui nós aprendemos sempre. Estamos já num mundo de empresários, cada um no seu setor, mas é uma forma que nós temos também de se partilharmos, crescemos, e se tentarmos fazê-lo sozinhos nunca vamos a lado nenhum, porque os obstáculos e objeções todos nós vamos ter, cada um no seu setor, se não procurarmos ajuda ou não tentarmos ou ouvirmos outras experiências, também não evoluímos. O que eu levo mais, se calhar, daqui é a parte da visão, eu já ontem tinha falado nisto, que eu acho que é ter a visão correta para a empresa, ter uma visão na empresa. Há aqui coisas que eu já ponho em prática, o manual, já havia coisas que já tinha estudado também noutros setores e já tinha ouvido falar, que já estava a utilizar, mas uma das coisas que realmente foi a parte da visão
E aqui a planificação, a reestruturação de objetivos para 2023, porque eu venho de 2 anos, como eu costumo dizer, que eu venho muito porrada nos últimos 2 anos, e agora é reorganizar tudo para, ok, levarmos isto em frente, e se calhar, como a Sofia dizia, se vale a pena, vale, se não vale também não vale a pena andarmos aqui a perder tempo e bola para a frente que atrás vem gente, não vale a pena muito coisa. Eu sou muito prática e sou muito direta, como o Heller há pouco falava, mas acho que a partilha, acho que acima de tudo é aquilo que nos faz crescer e desenvolver. Esta é a minha filosofia de estar, é a minha forma de estar, por isso o partilhar acho que é importantíssimo. Muito bem, Carla, eu também adorei, portanto, as suas observações e faço também como fiz o Rui, portanto, e a todos vocês. Obviamente terei todo um maior gosto em poder comunicar com a Carla depois e sentarmos e verificar de que forma é que poderei também ser útil nessa projeção de 2022 e, obviamente, ainda acrescento outro ponto, para além da visão, talvez a cultura da empresa também ficasse bem desenhada e bem alinhavada, seria ótimo depois no desenvolvimento dos mesmos objetivos para 2023. Muito bem. Agora, finalizando, voltamos aqui, portanto, realmente as pessoas que tiveram 2 dias connosco, eu disse sempre que tinha uma surpresa para vocês, chegou à altura, portanto, da surpresa, possivelmente vocês já estão a verificar, portanto, há aqui 3 situações, se vocês já têm tudo o que precisam para já, percebi que vocês querem mais, ainda bem, portanto, vocês são exigentes, querem mais para as vossas empresas. A minha pergunta é, estão interessados em saber mais? Reparafraseando, sim, muito bem. E agora, isto é o que vocês precisam? Há pouco falaram sobre a partilha. Querem partilhar mais coisas com o vosso coach? Sim ou não? Aí podem acionar os micros, porque sim ou não, se querem partilhar mais coisas com o vosso coach. Sim. Sim, ok, muito bem. Então é mesmo isso. Se sim, eu tenho uma oferta, a Coaching 5 tem uma sessão e também, obviamente, para o César. O César já me conhece das redes sociais, mas sim, também nos podemos sentar, César, como é óbvio, claramente, e discutir algumas ideias. E esta sessão individual não é mais nem menos do que uma oferta de diagnóstico empresarial, através de um questionário que eu tenho, que também está online, portanto, no meu site, que é as metas, portanto, o questionário das metas, e evidentemente temos 5 áreas onde vamos nos debruçar e vocês vão cotar as vossas ações que fazem ou não fazem na empresa, que nunca fazem e 5 fazem sempre, e de 1 a 5, portanto, vamos perceber onde é que vocês situam pontos de melhoria, como há pouco estávamos a falar, eu gosto mais dos pontos de melhoria porque eles podem melhorar. Também recebi os questionários vossos, portanto, dos 5 pontos de melhoria, obviamente pedi-vos também, não só para direcionar a minha comunicação hoje aqui convosco, mas também depois para falar a posteriori. Vou falar também com vocês individualmente sobre esse questionário e depois sim podemos agendar devidamente, portanto, a sessão em 2 fases, a sessão de trabalho no diagnóstico empresarial. Gostam da oferta? Sim, ótimo, também gosto da vossa cara. O sorriso franco é útil para este lado, significa que foi alguma mensagem passada. Obviamente, o que é que eu tenho para vos agradecer? Muito, juntos realmente somos mais fortes, alguém disse isso das sinergias. Sim, individualmente vamos mais devagar, obviamente em grupo vamos, muito mais acelerados e acelerados com estratégia. Vocês ouviram-me falar muito da estratégia, é essa estratégia que a Coaching 5 gosta de levar aos seus clientes e futuros clientes. Obviamente eu não tenho só a agradecer-vos, muito, mas muito obrigado e até já. Obrigadíssimo não só por as vossas ideias aqui que foram partilhadas, tive um quarto de hora mais um bocadinho com vocês, espero que não me levem a mal por este quarto de hora extra, mas seguramente eu agora vou providenciar um e-mail, espero que as gravações tenham ficado, portanto de ontem já vi que ficou, a minha equipa de marketing digital vai juntar as gravações de ontem a de hoje e depois de estarem no YouTube, portanto segunda-feira vou-vos enviar um e-mail com as gravações, portanto das sessões de hoje, portanto o link para vocês poderem ver e tudo isso, e depois certamente, portanto, vou comunicar com todos vocês para agendarmos então a sessão individual de oferta de diagnóstico, agora ainda para fecharmos dezembro com esta oferta e depois, se fizer sentido para vocês, terem um coach na empresa já a partir de janeiro. Sim, senhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até já mesmo.